Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Que bom poder estarmos na igreja. Amém? Que bom poder nos reunirmos aqui como igreja para louvar, adorar o nome do Senhor. É muito bom estar aqui no templo, poder reunir. A gente tem todo o cuidado, né? Estamos usando todo mundo máscara, seguindo o distanciamento. Se precisar, usa 2 máscaras. A gente, quando precisa, usa 2 máscaras, mas a gente não deixa de vir à igreja. Isso já é a mensagem. Porque o Salmo 27 diz para nós, eu quero ler o verso 4 e o verso 5, mas o Salmo 27, ele inicia dizendo uma coisa muito importante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? E aí eu começo a pensar naquilo que nós estamos vivendo hoje, e eu fico pensando o seguinte: quem não tem Jesus está à deriva. Quem não tem esperança está perdido. Porque o tempo que nós vivemos é um tempo, a Bíblia diz, trabalhoso, é um tempo difícil, é um tempo custoso em todos os sentidos. E eu fico pensando porque muita gente que poderia estar presente na igreja não quer saber de igreja. Alguns nós entendemos que nesse tempo teve que se afastar por conta da pandemia, e depois da pandemia, e mesmo na pandemia, as coisas mais ou menos voltando a uma certa normalidade, as pessoas pensaram assim: eu fico em casa mesmo e continuo assistindo os cultos de casa, porque na verdade não faz diferença. E eu acredito que para algumas pessoas não faz diferença, porque para algumas pessoas não faz diferença a vida cristã. E aqui, esse tempo que nós vivemos está servindo para nós nos conhecermos. Cada um de nós nos conhecemos mais e saber o que realmente tem valor para a nossa vida. Para você que está em casa e poderia estar aqui e não está aqui, porque talvez é um pouco mais cômodo, eu só queria lembrar de você que Hebreus capítulo 10, o verso 25, diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hoje, mais do que nunca, é dia de estar na igreja. Hoje, mais do que nunca, é dia de estar em comunhão com os irmãos. Hoje, mais do que nunca, é dia de se envolver com Deus. Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer tempo, hoje é dia, porque o dia da volta do Senhor se aproxima. E o que precede a volta do Senhor é uma ação ainda mais forte, ainda maior do maligno, querendo falar para você ficar em casa e não vir para a igreja. O texto do Salmos 27, do verso 4 ao verso 5, diz o seguinte: o salmista Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui neste momento. Continua, ó Deus, falar ao nosso coração, como o Senhor tem falado nas canções, na oração. Ó Deus, que a Sua palavra seja para mim, seja para cada um de nós, e que nós possamos aplicá-la à nossa vida.
no nome de Jesus. Amém. O salmista, ele tinha uma preocupação, e ele buscava isso, ele orava por isso, ele ansiava por isso, que é estar na casa de Deus, viver na casa de Deus. Viver na casa de Deus é algo que, para aquela época, era você teria que sair de onde você está e ir em busca de Deus. Tinha que ir no templo, tinha que se preparar, tinha que participar por uma série de liturgias para que então pudesse entrar no templo e orar a Deus e buscar a Deus. E ele compreendia que o que seria mais importante para ele, o que era mais importante, era estar na casa do Senhor todos os dias. Ele buscava, ele tinha seus afazeres, ele tinha os seus trabalhos, mas ele procurava apressar tudo aquilo que ele tinha que fazer, porque ele tinha uma prioridade de estar na presença de Deus. Nós estamos melhor que Davi, porque eu não preciso sair de onde eu estou para ir à casa de Deus. Deus está aqui agora. Deus está dentro do meu coração. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23, Jesus diz algo precioso para nós, que aquele que ama Jesus e obedece, Deus e o próprio Jesus viria até ele e faria morada nele. Significa que o Senhor faz morada no coração daquele que o busca. Significa que o Senhor agora mora no coração dos cristãos e agora pode se envolver com o seu servo, pode se revelar a ele e pode então, através dessa revelação, ter a sua vida transformada e cheia da presença do Senhor, sabendo que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por isso que o salmista procurava viver na casa do Senhor. Por isso que cada crente que ama Jesus, cada crente que busca Jesus, ele não perde a oportunidade de quando ele pode, quando ele tem oportunidade, ele está aqui. Não só está na presença do Senhor no seu dia a dia, mas estar na presença do Senhor no dia a dia, no seu coração, vai mover esse indivíduo a estar presente na igreja. Por quê? Porque Jesus morreu por quem? Pela igreja. Jesus inaugurou, Jesus fundou a igreja. É importante estar na igreja? É importante estar na igreja, porque aqui nós podemos nos consolar, aqui nós podemos aprender a palavra de Deus, aqui eu posso abrir o meu coração para você, você abre o seu coração para mim, e nós vamos orar a Deus, nós vamos interceder uns pelos outros, e mesmo que aquilo que eu estou pedindo, que eu peço para você orar, Deus não dê, não tem problema, a paz que excede a todo entendimento está no meu coração. Já viu que nós precisamos conversar, desabafar? E a igreja é para isso. Talvez você encontre uma pessoa que você tem afinidade e você senta num cantinho, olha, eu estou vivendo isso, isso e isso, e a pessoa, vamos orar juntos, vamos interceder a Deus. E mesmo que Deus não dê a resposta que você está esperando, ou não dê aquilo que você quer, você aprende que estar um com o outro também faz parte do processo de crescermos na presença do Senhor. Por isso que o meu conselho a você, e meu apelo a você, é que você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, e você esteja aqui presente. Quantos irmãozinhos nossos e irmãzinhas idosas gostariam de estar aqui nesta noite? E não pode estar. Eu conheço algumas delas que dariam um dedinho do pé para poder vir no culto hoje. E estar presente e não pode estar. Mas sempre que ter oportunidade está. Eu não estou dizendo para você, eu quero que você examine o seu coração. E se você sabe que você pode estar aqui, esteja, valorize. Valorize o momento de comunhão com a igreja. O salmista tinha isso no seu coração, olha, eu quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê?
ele tinha uma necessidade de contemplar a bondade de Deus. Contemplar a bondade de Deus significa aprender da bondade de Deus, experimentar a bondade de Deus e refletir essa bondade na vida de outras pessoas. Nós sabemos e aprendemos pela palavra de Deus que o próprio Jesus vai nos ensinar que não exista quem seja bom. Paulo vai dizer, não há quem busque o bem. A nossa tendência natural do nosso coração é sempre pender para o pecado, para aquilo que é mal, para aquilo que é invejoso, para aquilo que é egoísta, para aquilo que é vingativo, para aquilo que traz o ódio ao nosso coração. Mas quando nós estamos em Deus, o nosso espírito quer buscar essa bondade e quer refletir esta bondade. É claro, Jesus estava certo. Não há quem seja bom, mas há pessoas que experimentaram a bondade de Deus. E quando experimentar essa bondade, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar no seu coração, ela tem ação de bondade, porque essa bondade provém do Espírito de Deus. Por isso que, ao contemplar a bondade, o salmista aprende a ter um coração bondoso, porque é a ação do Espírito na vida dele. E ele aprendeu que a bondade é melhor que o egoísmo. A bondade é melhor que a vingança. A bondade é melhor que o ódio. Por isso que o salmista, ele está na presença de Deus, porque quando ele contempla a bondade, ele aprende o que é bondade. Não só isso. E buscar a sua orientação no seu templo. Buscar a orientação de Deus nesse tempo terrível que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a buscar a bondade de Deus para que nós possamos ser abençoados. Aprender a bondade de Deus e a vontade do Senhor, aprender da parte do Senhor, ser orientado pelo Senhor, para que nós possamos saber aonde nós estamos caminhando. E o Senhor nos orientar, olha, é por aqui que você tem que andar, é essa atitude que você tem que tomar, nos seus negócios, é essa decisão que você tem que tomar, na sua vida, é essa decisão que você tem que tomar, no seu casamento, é essa decisão que você tem que tomar. Talvez você está passando dificuldade em algumas áreas da sua vida pessoal, e porque você não tem ouvido a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos clareia a nossa mente, Ele clareia os nossos olhos, e nós começamos a olhar a nossa vida, a situação que estamos vivendo, pelo olhar de Deus. Mas para isso é necessário estar na presença de Deus, porque se nós não andarmos na presença de Deus, estamos às cegas. Estamos sem esperança. Mas quando nós andamos na presença de Deus, o salmista traz para nós algo precioso que o Senhor revelou ao seu coração e que Ele traz para cada um de nós. Quando o Senhor diz, o Senhor, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como a sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Andar sob orientação do Senhor é ter certeza que estamos guardados por Deus. Deus guarda o nosso coração, Deus guarda a nossa alma, Deus guarda o nosso espírito, e mesmo que tenhamos que enfrentar a morte, a enfermidade, o Senhor guardará a nossa fé e a nossa convicção em suas promessas. Que a nossa vida seja como do salmista, e possamos então desejar
que o Senhor possa nos guardar, pois sabemos que no dia da adversidade, Ele nos guardará, nos protegerá, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O Senhor é aquele que firma os nossos passos. O Senhor é aquele que firma a nossa fé. O Senhor é aquele que firma as nossas convicções. Que eu e você, em nome de Jesus, você que está em casa, possa aperceber desta palavra que Deus está trazendo para nós nesta noite e possa receber do Senhor uma bênção para animar o seu coração, para fazer com que você esteja conosco aqui, louvando e adorando o Senhor, porque aqui nós podemos interceder uns pelos outros, estar na casa do Senhor, nos dois sentidos, aqui no nosso coração e aqui presente, é bênção de Deus. Que Deus nos abençoe.